Ao vencedor, as batatas. Esta é a frase mais famosa do livro Quincas Borba, escrito por Machado de Assis. Este livro é um dos romances mais famosos já escritos em língua portuguesa e foi escrito pelo grande Machado de Assis, o maior prosador brasileiro. O livro foi publicado 10 anos depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E Quincas Borba é citado, ele aparece em Memórias Póstumas, ele é amigo de Brás Cubas. E para compreender bem este livro, é necessário ler Memórias Póstumas, porque tem um capítulo, Os Cães, do livro de Brás Cubas, que narra, que descreve a ideia principal deste livro, Quincas Borba. E quem foi Quincas Borba? Este viveu em Barbacena, foi filósofo e muito rico mesmo. Ele deixou uma herança de, caso não esteja enganado, de 300 contos de réis. Eu tentei fazer a conta para ver quanto seria hoje, em dinheiro, 300 contos de réis. E pelas minhas contas, eu cheguei ao resultado de 30 milhões de reais, mais ou menos. Então, era um homem milionário, muito rico. Ele criou uma filosofia própria, uma doutrina própria, é a filosofia do humanitismo. A filosofia do humanitismo consistia em quê? Em enxergar o homem como ele mesmo, o homem muito próximo a um animal. Embora o homem seja racional, ele muito se assemelha aos animais. Por isso, a leitura de Memórias Póstumas é de extrema importância. No capítulo Os Cães de Memórias Póstumas, Brás Cubas e Quincas Borba assistem a um duelo de cães. Dois cães estão brigando entre si e Quincas Borba tece um comentário que é muito importante para a compreensão de seu livro. Ele diz que os cães estão brigando pelos ossos e os homens também. Os homens, mesmo com a razão, eles continuam brigando entre si por coisas fúteis. Então, para a doutrina do humanitismo, a razão, embora seja muito importante, ela não consegue fazer com que os homens saiam de seu estágio animalesco, sua natureza de animal. Ele enxerga a morte como algo supernatural, por isso, daí, na verdade, vem a frase, ao vencedor as batatas, porque ele conta a história de um duelo de dois grupos de pessoas, e esses dois grupos estavam brigando para conseguir umas batatas num campo. E o grupo que ganha, então, deve receber as batatas. Daí a frase, ao vencedor as batatas. E ele mostra seguindo esta sua doutrina do humanitismo, que não importa as mortes dessa batalha e as mortes da vida cotidiana, porque sempre haverá batalha, sempre haverá luta por coisas bobas. Assim como os cães lutam por ossos, os seres humanos lutam por coisas fúteis, coisas bobas. No osso não tem carne, então o cão, quando luta por osso, ele não está nem lutando por comida, mas sim por coisas fúteis. E a escrita de Machado de Assis dispensa comentários, é uma escrita muito interessante, é um livro muito bem escrito. Há uma passagem interessante em que Rubião, quem é Rubião? Rubião era um professor que começa a cuidar de Quincas Borba Quincas Borba falece e dá a ele toda a sua fortuna, toda a sua herança. Rubião, então, ele é o único herdeiro de Quincas Borba, ele recebe essa fortuna muito grande, essa fortuna gigantesca de 30 contos de réis, seria mais ou menos 30 milhões de reais hoje, e com essa fortuna, Rubião se apaixona por uma mulher casada, como é típico dos romances de Machado de Assis, sempre tem um pouco de imoralidade, e por essa paixão, Rubião começa a perder dinheiro, começa a comprar presentes muito caros para Sofia, que é a sua amada. Sofia começa a olhar para Rubião com olhos de pecado, embora com olhos de pecado, mas sem pecado. Ela não peca, ela não tem relações com o Rubião. Sequer diz que o ama. E Rubião começa a ficar louco de paixão por ela. Louco literalmente, ao ponto de ter muitos delírios. E tem uma passagem interessantíssima neste livro em que Rubião está andando na rua, em seus delírios, ele achava que era um imperador, e todas as pessoas começam a se juntar nas ruas do Rio de Janeiro, porque Rubião vai morar então na corte, na época era a corte, ele vai então para o Rio de Janeiro, que era a capital de todo o império, e ao andar pelas ruas em seus delírios,
o povo começa a olhá-lo e também a gozá-lo. E Machado de Assis, de maneira muito perspicaz, diz que a única pessoa que estava feliz naquele momento era Rubião, pois estava em seus delírios, enquanto o povo todo, embora com lucidez, era triste, era um povo que conhecia as suas misérias. Daí vemos todo o pessimismo de Machado de Assis. Quincas Borba deixa ao Rubião uma única condição para herdar toda a sua fortuna. Era cuidar de seu cachorro, que também se chamava Quincas Borba. E Quincas Borba, o cão, vai morar com Rubião no Rio de Janeiro, em sua casa. E a casa dele era rodeada por muitas pessoas que iam comer coisas boas, se deliciar com todas as riquezas de seu palácio. E é muito interessante, pois no final do livro, Quincas Borba fica pobre, Quincas Borba não, perdão, Rubião fica pobre, ele perde a maior parte da herança que Quincas Borba o havia dado, e o único ser que estava ao seu lado era Quincas Borba, o cão. E essa passagem no livro é muito interessante, que Machado de Assis descreve que Rubião e o cão estavam na porta da igreja, eles voltam para Barbacena, e embora nos banquetes todas as pessoas se deliciavam, o cão muitas vezes era deixado no quarto, mas foi o único ser que ficou ao lado de Rubião. Daí vemos também essa doutrina do humanitismo, que o ser humano é bem próximo ao animal, mas é até mais podre ainda, é mais baixo, mais vil que os próprios animais, pois o único ser que não abandona Rubião é o cão Quincas Borba. Recomendo muitíssimo a leitura deste livro, é um livro muito interessante, de uma leitura muito gostosa, e você pode adquirir este livro com 5% de desconto utilizando o meu cupom PROFDIEGO5. O link para a compra encontra-se aqui embaixo. Caso você tenha qualquer dúvida e queira tecer comentários sobre este vídeo, escreva aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Abraços! Se você gosta de livros, eu tenho uma ótima notícia. Agora você pode adquirir todos os livros que você mais gosta das editoras Kilion, Eclésia, O Mínimo, Vide e muitas outras com meu cupom PROFDIEGO5. Muito simples, tudo junto, tudo maiúsculo, PROFDIEGO5. E você pode aplicá-lo em promoções já ativas. Com meu cupom você consegue 5% de desconto em suas compras. Confira aqui embaixo os sites das editoras que aceitam meu cupom. Boas compras e boa leitura!